Quer aumentar a probabilidade de gabaritar a prova de matemática do Enem? Fica até o final do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar algumas razões pelas quais esse vídeo irá somar nos seus estudos. Falaremos sobre os temas mais recorrentes da prova de matemática do Enem. Fica ligado! A razão é um dos queridinhos do Enem. Normalmente aparece em questões de nível fácil ou médio, que são muito importantes para compor a sua nota final. Mas afinal, o que é razão? Nada mais é do que a divisão entre dois números, mas atenção! Essa divisão deve sempre obedecer à ordem em que foi dita no enunciado. Então, se a questão pede a razão entre o número de gols e chutes de um jogador, faremos a divisão nessa ordem, o número de gols dividido pelo número de chutes. Algumas palavras podem te ajudar a indicar com exercícios sobre esse conteúdo, como a própria razão, fração, divisão, quociente, uma coisa em relação à outra, uma coisa pela outra. Agora que já sabemos como identificar as razões e como montar elas, vamos falar um pouco das proporções, que são os famosos exercícios de regra de 3. Para a gente montar o cálculo nessas questões, sempre vamos igualar duas razões, mas cuidado, não esqueça de analisar se as grandezas que vocês estão trabalhando são diretamente ou inversamente proporcionais. Por exemplo, quanto maior a velocidade de um carro, maior a distância que ele percorre, ou seja, a velocidade e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Podemos montar uma igualdade entre essas duas razões. Ficaria assim: velocidade 1 pela velocidade 2 igual distância 1 pela distância 2. Mas quanto maior a velocidade de um carro, menor o tempo que ele demora para percorrer uma mesma distância. Assim, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Nesses casos, precisamos inverter uma das razões. Então, ficaria velocidade 1 por velocidade 2 igual tempo 2 sobre o tempo 1. Depois disso, é só fazer a famosa multiplicação cruzada e desenvolver os cálculos. Antes de passarmos para o próximo tópico, uma dica que vale, na verdade, para toda a matemática. Muita atenção às unidades de medida, mas principalmente nesse tipo de exercício. Então, se o tempo é medido em horas, o outro não pode estar em minutos. Essas conversões devem ser feitas antes mesmo de montar o cálculo. Assim, já vimos aqui como é importante saber como identificar o conteúdo de uma questão e como montar os cálculos para desenvolver os exercícios. Agora vamos ver uma outra área muito recorrente no Enem, que é a estatística. Ela envolve os que eu chamo de 3 M's, que são a média, a moda e a mediana. Começando pela média, ela pode ser de dois tipos, a simples e a ponderada. A média simples corresponde à soma de todos os números dividido pela quantidade total de dados. Um exemplo: meus irmãos têm 5, 9 e 16 anos. A média das idades será dada por 5 mais 9 mais 16 dividido por 3, que seria o número total de irmãos. Nesse caso, a média aí das idades ficaria de 10 anos. Já na média ponderada, um peso é atribuído para cada valor. Mas atenção, essa palavra peso não vai estar de modo explícito nas questões. Ela pode aparecer normalmente relacionada com uma frequência, que seria uma quantidade de vezes que aquele número aparece. Vamos analisar então essa tabela. Aqui temos a quantidade de funcionários separado por setores e também os seus salários. Nesse exercício, não podemos apenas somar os 2.000 com 7.000 e dividir por 2 para achar a média salarial, porque 75 funcionários recebem um salário e 25 recebem outro. Assim, esses seriam os pesos. Desse modo, devemos multiplicar 75 pelos 2.000 mais os 25 pelos 7.000, dividindo pelo total de funcionários, que seria o 100. Já a mediana, precisamos tomar cuidado para sempre colocar os dados em ordem. Pode ser crescente ou decrescente, o que você achar melhor. Só depois disso, precisamos pegar o número que estiver exatamente no meio. Voltando lá naquela situação dos irmãos que têm 5, 9 e 16 anos. A mediana seria o 9, porque é o número que está exatamente no meio. Em alguns casos, quando tiverem dois números centrais, será necessário fazer a média desses dois valores. Por exemplo, se agora considerássemos uma irmã que tem 7 anos, a mediana seria a média entre os números 7 e 9, que são os elementos centrais. Por fim, a moda é aquele número que mais aparece no conjunto de dados. Lembre-se que nem sempre existe uma moda, ou até mesmo pode existir mais de uma. No caso dos irmãos de 5, 9 e 16 anos,
Temos apenas um número de cada, então nesse caso não teremos moda. Mas se o irmão de 5 anos tivesse um gêmeo, nesse caso teríamos 2 números 5 e essa seria a nossa moda. Ou ainda, se os irmãos de 9 anos também fossem gêmeos, nesse caso teríamos 2 números 5 e 2 números 9. E aí seria 2 modas, 5 e 9. Então, apesar de parecer mais simples, também vale tomar um cuidado aí com a moda nas questões. O último tópico que vamos falar é a probabilidade, que é a chance de um evento ocorrer, sendo calculado pelo número de possibilidades desse evento sobre o espaço amostral, que seriam todas as possibilidades possíveis. Para simplificar, vamos pensar assim: o que eu quero dividido pelo total. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo para vocês. Ao jogar um dado, qual a chance de tirar um número primo? O evento, o que eu quero, seriam os números primos: 2, 3, 5. Já o espaço amostral, o total seriam os números do dado: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Assim, nossa probabilidade vai ser 3 dividido por 6, porque existem 3 números primos e um total de 6 números. Lembrando que normalmente as frações aparecem simplificadas nas alternativas, então a resposta poderia estar como 1 sobre 2, ou ainda em um número decimal, 0,5, ou até mesmo em porcentagem, 50%. Sempre é bom dar uma olhadinha ali como está nas alternativas, então procurar sua resposta. Mais algumas dicas, as regras do ou e do e. Quando a gente quer que ocorra um evento ou outro, significa que queremos a união desses eventos, então vamos calcular as probabilidades de cada um e somar. Quando a gente quer que ocorra um evento e outro, significa que queremos a intersecção desses eventos, então vamos calcular as probabilidades de cada um e multiplicar. Então, ou a gente soma e a gente multiplica. Só cuidado em algumas questões que os eventos não são mutuamente exclusivos. Vamos ver um exemplo. Na chance da gente tirar um número primo ou um número par, o número 2 se encaixaria nos dois casos, estaríamos contando ele 2 vezes. Então, somamos a chance de ser um número primo, 3/6, com a chance de ser um número par, 3/6. E tiramos a intersecção de 1/6, resultando na probabilidade de 5/6. Então vale tomar um cuidado com questões que envolvem mais de um evento. Bom, nosso conteúdo chegou ao fim. Obrigado por conferir nosso vídeo e esperamos que as dicas tenham ajudado a multiplicar a sua chance de obter uma boa nota.